estar aqui e poder apresentar um pouquinho da atuação da Defensoria. Meu nome é Ana Flávia, eu sou defensora pública do Estado de Minas Gerais e estou lotada na comarca de Viçosa, na comarca do interior, e que a gente faz uma clínica geral, né? Na comarca do interior a gente faz um pouquinho de tudo e várias demandas apareceram para a gente. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é a mudança da Feira Livre. E qual foi o contexto? A Feira Livre em Viçosa, há mais de 30 anos, ela funcionava todos os sábados na principal avenida da cidade. E isso já estava incomodando os moradores da rua, porque eles não tinham como entrar com carro na rua, nem nas suas casas, enfim. E não tinha uma infraestrutura adequada, porque na feira existe a exposição dos hortifrutos granjeiros, mas também existe a questão dos alimentos. Então não havia luz, não havia saneamento, enfim, não era uma estrutura adequada. E em 2006, o secretário municipal de Agricultura decidiu então propor a mudança dessa feira para um local que seria mais adequado, que pudesse acomodar melhor os feirantes. Só que isso foi feito os feirantes foram atropelados nesse procedimento. Fez-se uma audiência que se disse pública, isso em 2006, em que, na verdade, pouquíssimos feirantes compareceram, não houve muita divulgação. E aí, os feirantes que estavam lá, cerca de 20 e poucos feirantes só, já que o mundo dos expositores são mais de 400 expositores nessa feira, e decidiu-se então mudar. Fez-se um convênio com o Estado de Minas Gerais, o município deu uma contrapartida, as obras foram iniciadas, e em final de 2008, início de 2009, estava pronto o novo local em que haveria essa feira. Foi feito um espaço para que fosse uma praça de alimentação, com instalações adequadas, e os feirantes então se viram na iminência de mudarem início de 2009 sem terem participado de nada, sem serem ouvidos nesse processo de mudança. E então a Associação de Feirantes procurou a Defensoria Pública no intuito de o que a gente pode fazer. A gente não pode mudar da forma como está sendo feito hoje. As instalações, apesar de ter uma praça de alimentação, não atende a tudo que a gente precisa. Então, se a gente tem que mudar, o que já é difícil para a gente sair de uma avenida principal e ir para um local mais afastado, então que a gente consiga então estabelecer algumas garantias de como que isso vai ser feito de uma forma pacífica. E aí a Defensoria, como a ideia dos feirantes, início, era sequer eles queriam mudar, e aí então a Defensoria começou uma interlocução. A gente conversou com o Poder Judiciário local, com a Procuradoria, com o Ministério Público local, para saber como que seria. Buscamos o processo de licitação desse convênio, se estava tudo dentro da legalidade, para saber onde é que a gente poderia, então, atuar na defesa desses feirantes. Então, a partir daí, a Defensoria começou a articular com o poder local e aí nós conseguimos obter uma audiência pública para que esses feirantes fossem, então, ouvidos. E essa audiência foi um sucesso, mais de 100 feirantes estavam presentes e a partir dali a gente conseguiu montar uma comissão e que essa comissão era composta do poder público local, do secretário, enfim, do executivo local. A Defensoria integrou essa comissão e os feirantes também, em todos os seus segmentos, porque na feira não existe só o pessoal do hortifruti, tem o pessoal dos alimentos, do artesanato, então todos eles foram compor essa comissão e a partir dali a gente começou então a reivindicar, a lutar pelos direitos desses feirantes, o que a gente podia mudar nesse projeto. Então, na verdade, a Defensoria Pública, a gente teve um papel, nesse caso, uma atuação extrajudicial, né? A gente não intentou nenhuma ação, foi mesmo um sistema de articulação entre os poderes e de aproximação também dos feirantes com o poder local, porque eles estavam distantes, eles não queriam aceitar a mudança, já que tudo estava sendo imposto a eles. E a partir dessa conversa, nós conversamos com vários feirantes, chamamos todos da Defensoria, olhamos as suas reivindicações, levamos para o judiciário para saber o que eles pensavam, e os juízes eram resistentes em não fazer essa mudança, já tinha sido despedido dinheiro público, enfim, uma série de levantamentos que foram feitos naquele momento. E aí nós vimos que o nosso maior instrumento naquele momento era a conciliação, era tentar aproximar essas forças, né, convergentes, tentar convergi-las. Então, o que foi a nossa atuação? Foi a atuação mesmo como um instrumento de conciliação entre o poder público local e os feirantes, que expunham seus produtos na principal avenida e se viram na iminência de mudar de local sem qualquer participação no processo de mudança da feira. E era isso que mais nos incomodava, né? Mudar para eles era difícil, mas mais difícil do que isso era eles não terem sido ouvidos em nenhum momento nesse processo.
Então a nossa função foi essa, então a gente vai fazer com que vocês sejam ouvidos e a partir daí conseguir retardar e conseguir algumas garantias para vocês. Como que isso foi feito? Foi mesmo através das reuniões e aí com isso a gente conseguiu marcar uma audiência pública e nessa audiência, como eu já disse, que foi montada essa comissão e que todos estavam ali, um integrante de cada dos expositores, cada um dos expositores, a defensoria, enfim, todos que estavam interessados em participar. Essa foi a audiência pública, que foi muito divulgada na comarca, que foi realmente um papel importante da Defensoria, que a gente deu visibilidade, que a Defensoria atua não só judicialmente, mas também extrajudicialmente, que essa atuação é importante na prevenção de conflitos, porque isso poderia gerar uma série de conflitos na própria mudança da feira, de repente uma ação judicial que poderia ou não ter êxito, né, para os feirantes, a gente não sabia qual seria o resultado, mas que a gente conseguiu resolver de uma forma pacífica. Quem fez, né? Foi eu e o outro defensor lotado da comarca, que buscamos essa interlocução com o poder local e depois com a formação da comissão em que todos começaram a discutir o que seria interessante para cada um. Isso foi em abril de 2009, quando eles nos procuraram e a partir daí nós começamos a fazer todo o movimento e conseguimos retardar. Um grande pedido dos feirantes era que essa mudança não fosse no período de festas de Natal, no final do ano, porque era o período que eles vendiam mais, eles estavam com medo da mudança, como era um local mais distante, não era tão central, de repente perderem com isso. E nesse momento a gente conseguiu então, além de atender várias reivindicações dele, conseguimos adiar essa mudança só para o final de janeiro de 2010. E quais foram os ganhos dos feirantes? A gente conseguiu, por exemplo, que uma reivindicação que eles tinham é que os consumidores que transitavam ali, eles não tinham uma proteção em caso de chuva, né? Na avenida principal isso não havia, evidente, mas já que a gente tinha que mudar para um lugar melhor, então vamos então dar mais conforto para os nossos consumidores. E a partir daí a gente conseguiu reivindicar isso para que tivesse uma parte coberta, em caso de chuva que eles pudessem se abrigar, bancos. Conseguimos fazer um recadastramento, que era uma reivindicação antiga deles, que há muito tempo não havia um recadastramento desses feirantes. Então, a partir daí, fez-se um novo recadastramento, todo mundo atualizou os seus dados. Viu-se que tinha, foi interessante, porque a partir daí viu-se que tinha muitos feirantes que não eram de Viçosa, mas das comarcas próximas e que também expunham ali, e que tinham que ser protegidos. Enfim, eles tiveram todas as reivindicações atendidas naquele momento. Isso foi feito na comarca de Viçosa e diretamente a gente atendeu em torno de 470 famílias, que são as famílias dos expositores que estavam ali. Então, diretamente 470 famílias foram beneficiadas com esse projeto. Em termos de remuneração, nenhum recurso financeiro foi despendido, foi só mesmo a boa vontade de todo mundo e o que a gente fez mesmo foi uma interlocução. Foi fazer reuniões, fizemos reuniões na Defensoria, na Câmara Municipal, enfim, todos os espaços públicos. Basicamente foi isso que a gente fez. E como foi uma atuação extrajudicial, a partir do momento em que a Feira Livre obteve êxito e realmente todo mundo mudou, a nossa atuação se encerrou ali. É claro que sempre, né, todos os sábados a gente vai até com o consumidor à feira, porque é tradicional na cidade, e procura saber com os feirantes como que está, se o movimento caiu, se está faltando alguma coisa. E até então, desde lá, e aí é o dia da mudança da feira, desde então a gente não teve nenhum tipo de reclamação, apesar de todo esse processo inicial. A feira foi um sucesso, isso foi o dia da inauguração, a feira estava cheia, e até hoje, que a grande preocupação deles era de que a renda caísse, deu tudo muito certo. E os feirantes hoje estão satisfeitos com a nova mudança, por ter um espaço mais adequado. Bom, essa é a apresentação da Feira Livre.